estamos por aqui. A gente começa mais uma aula de matemática, aula 64. 64. Em matéria de conteúdos mesmo, a gente está na reta final, né? Já está acabando, Vai ter agora 64, 65, que é análise combinatória, né? E para que serve a análise combinatória? Vamos falar na aula. A gente combina, né? Você sabe que a gente combina. Às vezes é tom sobre tom, né? A gente não consegue chegar muito exatamente na cor aí, até porque tem variantes, né? Mas aqui não é por acaso não, tá? É combinado mesmo. E é interessante a questão do tom, que às vezes até mesmo indo juntos comprar a camisa... Já aconteceu Quando mesmo. chega aqui para gravar, que coloca da mesma cor, você olha assim, é igual. Aí dá uma destonada essa questão da... Tem a questão das câmeras também, mas enfim, né? Até quando parece que a gente tira uma foto para mandar para alguém, né? E a roupa tá de uma cor, quando vai ver a foto parece que é outra, né? Então acontece. Mas aqui a gente faz essa combinação. E por quê, né? A gente quer cada vez mais, né, representar de uma maneira harmônica para vocês. Na verdade, o nosso foco aqui não somos nós, né? Não é nós que temos que chamar a atenção. O foco são vocês, é o conteúdo, é o assunto, é o aprendizado. Mas a gente faz com esse combinandinho aqui já de muito tempo para ficar mais bonitinho, né? Vocês merecem aí uma boa apresentação aqui dos professores, certo? Então, nessa aula 64, a gente dá um início, na verdade, de uma revisão, porque é um assunto que vocês viram com bastante propriedade no segundo ano. Isso. Vocês já estão naquele formato da nova Base Nacional Comum, então vocês já tiveram 96 aulas no segundo ano. E no segundo ano a gente estudou, dentro da análise combinatória, uma aula para cada, assim, ó, tum, 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 tum. Agora a gente elencou só 2 aulinhas para a gente rever esses assuntos com vocês. Por quê? Porque terceirão é revisão em ação, né? Não adianta, não tem onde reclamar aí, porque a gente precisa rever todos os assuntos que se passaram até aqui, com todos, tá bom? Então vamos lá, aula de número 64, vem com a gente! Vamos lá? Então, na parte 1 de análise combinatória, a gente vai começar aí com a nossa introdução de tudo isso, né? O princípio multiplicativo, a permutação e o anagrama. Será que vocês recordam de tudo isso? Desses detalhezinhos aí? Recorda ou não recorda? Vamos ver? Então, ó, princípio multiplicativo, o nome já diz, né? Se é multiplicativo, vai fazer uma operação de multiplicação. Na aula 64, a gente vai ver também o que relembrar, na verdade, rever, reconhecer, né? Os R's da matemática, né? Reconhecer, rever a permutação. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Ei, tem como fazer uma permuta comigo? Então, isso aí é muito comum também. E aí, a gente vai para os anagramas, né? Anagramas são conhecidos aí também na parte da computação, tá? Então, quando a gente trabalha tudo isso na análise combinatória, a gente vai entendendo cada vez mais cada termo desse, certinho? Certinho. E vai ser muito importante também nós entendermos que a análise combinatória, junto com todos os seus, né, agregados, que vocês vão entender depois, olha lá, ó, permutação, anagrama, princípio multiplicativo, aí vai vir depois, numa próxima aula, arranjo, combinação, todos eles vão nos ajudar a desvendar aquilo que nós chamamos de espaço amostral, lá na probabilidade. Porque quando eu faço um cálculo de um anagrama, de uma permutação, eu consigo perceber tudo o que vai acontecer. E aí eu já vou conseguir enxergar o espaço amostral. Eu vou escolher o que eu quero que aconteça, aí eu posso fazer o cálculo da probabilidade. E iniciando tudo isso, a gente tem um famoso e conhecido princípio multiplicativo. Ou seja, né, vem de uma operação de multiplicação, Isso. Né? A gente tem o princípio aditivo também. A gente viu lá na probabilidade a questão do e e do ou, né? Mas o caminho é mais ou menos por aí. O princípio multiplicativo é muito simples e aborda uma série de questões que envolvem bem esse assunto. E você vai entender bem facinho, quer ver? Vamos lá então, na telinha, olha lá. Então, como já foi falado, já percebeu que os profs de matemática combinam as roupinhas? Aqui a prof. Lúcia estava de cabelo comprido, né? Tá. Aí a gente corta. Eu também. É verdade. A gente corta, a gente inova, a gente muda, a gente volta, o cabelo cresce, é isso aí, né? Cabelo é pra gente experimentar. Já percebeu que os profs de matemática, então, combinam as roupinhas? Olha aí, calça bege, blusa vinho, está tudo combinado, né? Essa daí nós compramos juntos, né? É verdade. Aula 94.1 lá do primeiro ano, olha que legal.
Então, não é por acaso, tá, gente? Pois é, então isso não é coincidência, é combinação. Então, aí, todo mundo de pretinho, ó. Então, a gente sempre, antes de sair de casa, o que a gente faz? Dá um oizinho, né, no WhatsApp, né, professor Maurício? A gente dá um oizinho aí no WhatsApp, e aí, qual a cor da roupa de hoje, né? Calça preta, calça jeans, blusa que cor, tá? Não, essa não dá, essa tô sem, essa tá suja. Aqui é o terceiro ano. É isso. Aqui estávamos na pegada do Saeb. Terceiro ano do ano passado, do né? ano passado. Vocês daqui a pouco já vão ter também esse detalhezinho, né, de entender a necessidade e a importância de, na prova do Saeb, fazer com carinho, olhar, ler direitinho as questões, porque é tudo dentro do que nós trabalhamos, para o Enem, para os simulados, para tudo. Tudo tem essa pegada e vocês precisam estar... 2 de eu e 2 de tu. 2 de eu. E a mão no bolso, olha lá. Né? Olha aí. Legal, né? Então, quando a gente fala do princípio multiplicativo, aí às vezes a galera fica assim, eu não tenho roupa. Tem. Tem, né? Não sabe combinar. Eu não sabia combinar. E o que tá mais legal hoje é o seguinte, porque antes, um tempo atrás, tinha que combinar mesmo, a gente tinha que ser assim, né? que essa cor não combina com essa. Hoje não. Hoje acabou. Tem um nome que eles usam aí que eu não lembro. Hoje em dia tudo tá na moda, né? Tá colocou tudo na moda, lá, tá não tudo tem essa. E o mais legal é que às vezes a gente pensa que a gente tem pouca opção dentro do guarda-roupa e quando a gente estuda o princípio multiplicativo é que a gente vê que as opções são grandes. Então a gente é que tá precisando ter uma expertise aí, organizar os nossos looks, porque as possibilidades são grandes. Quer ver? Olha lá na tela como que funciona. Falando então de multiplicação, se os profs possuem 3 calças e 3 blusas diferentes, a pergunta é... De quantas formas eles podem combinar essas 3 blusas e essas 3 calças diferentes para dar aula, por exemplo? Será que daria para fechar uma semana tendo 3 blusas e 3 calças? Vamos dizer que tivesse calça jeans, calça preta, calça bege, né? Isso. A blusa azul, a blusa telha e uma blusa ali bege, né? No nosso hambúrguerzinho. 3 calças e 3 blusas, de quantas formas a gente pode se vestir, então, combinar os looks? Olha aí, é só fazer 3 vezes 3, porque a gente tem aqui o princípio multiplicativo. 3 vezes 3, 9 combinações. Porque olha aqui, não teremos aqui uma calça, né? 2 calças... 3 calças, tá? Não. E as blusas, né? Ixi, pra desenhar uma blusa agora ficou feio. Tá, e 3 blusas, vamos lá. Agora sim. Eita, essa aqui ficou feia. Mas tá bom, tá valendo. O objetivo é entendermos o assunto. Vamos lá. Então, se tivermos aqui uma calça preta, uma calça jeans e uma calça bege, né? Com blusas diferentes, essa calça preta eu posso usar com essa, né? A camiseta, vamos dizer, azul, vermelha e laranja. Preta com azul, preta com vermelho, preta com laranja. 3 possibilidades. 3 dias. Agora vamos lá, vamos de verde aqui. A calça jeans com azul, a calça jeans com a vermelha e a calça jeans com a laranja. Mais 3 possibilidades. Isso. 6. Agora vamos de amarelinha aqui, ó. A calça bege com a... ficou vermelho também, peraí. Porque aqui a gente quer mudar, mas tem hora que nossa caneta nos engana. Vamos lá, então a calça bege com... Ixi, apaguei tudo. Realmente, então, tá difícil. Vamos lá. Então, esquecendo as possibilidades aqui, esquecendo os detalhes, né? O que a gente tem aí? 1, 2, 3 possibilidades, 4, 5, 6 possibilidades, 7, 8, 9 possibilidades, tá? Então, o princípio multiplicativo, basta fazer isso mesmo. Multiplicar as combinações, tá certo? Beleza. Fechou? Vamos de exemplo número 1, bora praticar esse negócio que vai ficar mais fácil. No cardápio de um restaurante, temos 8 opções de sanduíches e 5 opções de bebidas. De quantas maneiras uma pessoa pode escolher um lanche, refrigerante e bebida? Já falamos que o princípio multiplicativo basta multiplicar, né? 8 opções de sanduíche, 5 de bebidas, então 5 vezes 8 são 40, então, maneiras, né? 40 maneiras de fazer esse processo aí, esse procedimento. Então a gente pode escolher o primeiro lanche com as 5 opções, depois o segundo lanche com as 5 opções de bebida, depois o terceiro lanche e assim vai, tá? Beleza. Muito fácil, muito fácil. Vamos de exemplo número 2.
Existem 5 vias de locomoção de uma cidade A para uma cidade B e 8 vias de locomoção de uma cidade B para a cidade C. De quantas maneiras pode-se ir de A a C passando pela cidade B? Olha aí, então. Temos aqui, ó, a cidade A, temos aqui a cidade B e temos aqui a cidade C. Já disse que tem quantas opções? 5, né? De A até B. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oportunidades de chegar de A até B. E de B até C? 8. 8, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu tenho que sair de A, passar por B para chegar em C. Então eu posso fazer assim, ó. 1, eu posso fazer assim. 2, eu posso fazer assim. 3, eu posso fazer assim. 4, posso fazer assim. 5, posso fazer 6. Posso fazer 7 e posso fazer 8. Então, todas essas 8 é passando pelo primeiro caminho aqui. Isso, então eu escolhi a rua 1, de A até B, e passei pelas 8. Então tem 8 possibilidades. 8 possibilidades. Então se fizer 8 vezes 5, dá a minha resposta? Isso mesmo. Então é aí que a gente consegue demonstrar para vocês como funciona o princípio multiplicativo. Então a gente tem 5 vias de A até B, 8 vias de B até C. Já sabemos que tem que passar por B para chegar em C, então são 5 vezes 8, 40 possibilidades. Vocês viram como que não é difícil? Então, o princípio multiplicativo, ele é a base, né, da análise combinatória. Por quê? Porque ele traz um conceito bem simples. Basta multiplicar os elementos que a gente tem ali. Onde é que tem essa possibilidade de entender num problema que é multiplicação? No conectivo. Uma calça e uma camiseta. Foi o exemplo anterior. Aí eu quero um salgado e uma bebida. Então, o E nos dá a ideia de multiplicação. Não é o OU, né? Não é o OU. Assim, eu tenho que escolher. Lembra quando nós éramos pequenos que nós saímos com a mãe? Aí falava assim, mãe, eu queria comer alguma coisa. Ó, meu filho, você pode escolher ou um salgado ou um refrigerante, ou um suco. Você escolhe, ou é o salgado ou é o suco. Ou, quer dizer, tem que escolher entre né? Aditivo. Eu tinha 2 opções de escolha, salgado ou suco. Agora você pode escolher um salgado e um suco. Aí eu olhava, tem quantos salgados diferentes? Tem quantos sucos diferentes? Multiplica, daí eu tenho minhas possibilidades de escolha. E o mais legal é a gente conseguir fazer esse organograma aqui, vamos dizer, né? Esse rascunho, esse esboço, esse desenho, que a gente consegue entender o que está acontecendo. Então a gente teve 8 vezes a gente, pela rua 1, como diz o professor Maurício, a rua 1, a rua A, sei lá, né? E em Ji-Paraná tem T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Aí a gente pode pegar a Avenida Brasil, entrar na T1 para chegar na outra, pode entrar na T2, pode entrar na T3. Então, legal, né? Então, aqui, sempre o princípio multiplicativo vai ser dessa forma, tá? Multiplica-se os elementos. Aqui também tem o E ali de conectivo, ó. De A para uma cidade B e 8 vias de locomoção de B para a cidade C. Então, quer dizer, tem que escolher, tem que fazer a junção dos dois. É uma junção das duas possibilidades. Então, toda vez que tiver esse E, aí você já sabe que o princípio multiplicativo dá para ser utilizado, tá? Perfeito. Vamos lá, mas tem mais um exemplo, olha lá. Exemplo de número 3. Em uma sorveteria de Porto Velho, tem-se à disposição 10 sabores de sorvete e 6 sabores de calda. De quantas maneiras posso montar meu sorvete com 2 bolas e uma calda, sabendo que os sabores devem ser diferentes? Diferentes. Então vamos pensar. Eu tenho 10 sabores de sorvete, 6 sabores de calda, né? Aí a pergunta é, eu tenho que montar com 2 bolas e uma calda, certo? A primeira bola, então, eu tenho quantas possibilidades? 10. Ó, vamos lá. Aqui é a primeira bolinha, né? A segunda bolinha e a calda, certo? Eu tenho 10 possibilidades, beleza? E agora, na segunda bolinha? Eu só tenho 9, porque eu já escolhi um, não pode repetir. Porque aqui, ó, aqui tá o detalhe, ó, devem ser diferentes. Então, se eu já escolhi sabor de morango para a primeira bolinha, na segunda eu só tenho as outras 9, porque não pode repetir sabor. E a calda, quantas eu tenho?
6 mesmo, né? E é só multiplicar todo mundo? Só multiplicar todo mundo, né? Então, a gente pode multiplicar aqui 6 vezes 9, 54, que 54 vezes 10 é só acrescentar um zero. Então, 540 maneiras. Meu Deus do céu, nem dava para pensar que a gente podia fazer tantas possibilidades aí de sabores, de montagem de um simples sorvete, né? Por isso que o filho chega às vezes na sorveteria e demora tanto para escolher. Verdade. Eu já não tenho esse problema, porque assim, eu sou meio sistemático com algumas coisas. Come sempre o mesmo? Quando eu vou lá, eu quero sorvete disso e calda de chocolate. Pronto. Ou esse e põe leite condensado. Não tenho... E já os meninos não, os meninos gostam de ficar ali em cima, olhando que é esse, que é aquele, que é esse, que é aquele. E acaba demorando muito, porque a matemática mostra, é muita possibilidade de escolha, é muita escolha. Isso mesmo. E claro, né, falando do princípio multiplicativo, é o início de tudo. Mas agora a gente vai para a permutação. Já ouviu aquela expressão, né, tipo assim, eu trabalho aqui em Porto Velho, aí tem uma pessoa que trabalha em Cacoal, né, e a gente fala assim, ei, vamos fazer uma permuta? Eu vou para Cacoal e você vem para Porto Velho? Bora fazer essa permuta? Quando fala permutar, então aí você já entenderam o significado do conceito. Troca de lugar, troca de posição. Eu vou para lá, tal pessoa vem para cá. Então esse é o conceito da permutação, mas que a gente vai relembrar direitinho com vocês agora. Olha lá então. Falando de permutação, permutar é fazer o que mesmo? Permutar é sinônimo de trocar, ou fazer seja, a troca. Né, intuitivamente, o que acontece? Nós trocamos as posições, né? Nos problemas de contagem, por exemplo, nós vamos só trocar as posições. Quando eu mudo um objeto de posição, ou mudo ele de lugar, eu já tenho outra disposição. Nós vimos naquele exemplo das ruas, das vias. Eu posso escolher a rua 1 e depois escolher qualquer outras 8 vias que eu tenho. Uma vez que eu escolhi a via 1 e escolhi o outro caminho 1, eu fiz um percurso. Se eu pegar a via 2 e um outro, já é outro caminho, mas eu saí do A e cheguei no C do mesmo jeito, só que com outro caminho. Se João está na frente, Maria está do lado, se mudar de posição, Maria passa para o outro lado e João continua lá. É outra disposição. Permutação nada mais é do que fazer troca de posição. Ah, tá. Então esse sinônimo de trocar é trocar de lugar, de posição, né? A gente pode ter esses dois caminhos aí para poder definir o que é a permutação. Beleza, certinho. Vamos em frente então? Vamos de exemplo? Vamos lá. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2 e 3? Ah, tá. Então tem que formar algarismos com 3, 1, 2 e 3, certo? E, claro, né? Aí o que a gente vai pensar? Olha lá. Aqui está dizendo se os números podem ser repetidos ou não. Não está falando nada nesse sentido, né? Mas o que é permutar? É trocar. Por exemplo... que legal, né? Porque, tipo assim, então quer dizer aqui que o 123 é diferente do 321? Isso. Que é diferente do 213? Isso. Que é diferente do 231? Que é diferente. E do 313 também? Também. E do 231? Todo mundo é diferente aqui? São os mesmos símbolos colocados em posições diferentes. E nos números fica mais fácil porque cada posição tem um valor significativo. Um valor posicional mesmo, valor né? De unidade, dezena, isso. centena, né? Então, realmente faz muita diferença, né? Onde a gente for colocar o nosso número, o nosso valor numérico, né? Outro detalhe importante também. Imagina uma competição. Você está competindo com seus amigos aí, fazendo jogos, arrecadando alguma coisa. E aí, no final, sai a classificação. Você ficou em primeiro lugar. O primeiro lugar vai ganhar uma passagem para conhecer os estúdios da mediação em Porto Velho. O segundo lugar vai visitar o museu aí da própria cidade. Bom, então você já viu que tem diferença na premiação. A colocação vai ser diferente. Então, nesse caso, ficar em primeiro ou ficar em segundo é muito diferente. Aqui então a ordem importa, né? A ordem é importante. Porque o 3 na centena, ele é diferente na dezena. E ele é completamente diferente na unidade, né? Então, quantos números eu tenho a possibilidade de colocar no primeiro valor aqui? 3, né? 3. Tenho 1, tenho 2 e tenho 3. Mas uma vez que eu já usei o 3, porque aqui ele fala de números distintos, aqui não está dizendo, né?
Não, mas deve ser distinto, É, né? melhor distintos. Porque se forem iguais, eu vou ter 333, né? Aham. Se puder ser o 333, se puder, né? Mas eu acho que são algarismos, vamos melhorar aqui, distintos. No sentido de não poder repetir números, né? Então, o que acontece? Na segunda posição aqui, quantos podem? 2. E na terceira posição? 1, porque uma vez que eu já usei o primeiro, desconta um, depois desconta outro. Então, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então, são 6 maneiras de a gente organizar isso aí, tá? Aqui tem até no surgir, vamos lá, vou mostrar para eles aqui, olha lá. A gente pode resolver por tentativa, né? Assim temos, ó, o 123, o 132, 203, 231, 302, 321. Pronto. Legal, então com isso a gente tem quantos? 6 números. Foi a mesma coisa que a gente acabou de fazer, né? E como que isso pode ser mostrado? A gente pode fazer uma árvore, não pode? Pode. Uma árvore é legal, né? Olha lá que legal. A gente pode fazer uma árvore das possibilidades. Para a primeira escolha, nós temos 3 opções: 1, 2 e 3. Certo. Uma vez que eu escolhi. Eita. Ixi, a gente tá na sintonia aqui. Uma vez que escolheu um, aí eu só posso com 2 e com 3. Isso. Uma vez que eu escolhi o 2, só me sobra 1 e o 3. 3, que é o 123, né? Ah, tá. Na formação do primeiro Isso. número. Olha que fácil, né? Então vamos conversar com eles aqui direitinho? Olha lá, a gente fez ali, antes de mostrar o resultado aqui pra vocês, né? A gente já foi fazendo de maneira intuitiva. A gente já foi dizendo que o 123 era diferente do 132, diferente do 231, né? Então são números diferentes. E aqui, quando se fala em número, é muito interessante, porque que nem o professor Maurício disse, o valor posicional muda por conta de unidade, dezena e centena. Então fica muito claro essa divisão aí pra gente. Então a gente já tinha percebido que tínhamos 6 possibilidades. 6 números, né? Mas na árvore das possibilidades, quando são poucas as chances, o que acontece? É fácil de montar assim, né? Claro que se for muito grande, aí fica mais confuso, né? Mas quando é poucos valores, que só deu 6 ali, ó, olha que fácil a montagem. Então fica bem bacana mesmo, né? A gente vê que no início a gente tem 3 possibilidades, no segundo momento já reduz para 2, porque eu já usei um número, e não só sobrou um, né? E no final eu tenho 6 números formados, olha. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, aí 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Sempre fazendo a permutação, sempre fazendo a troca de posição dos algarismos. De lugar. Fechou? Até aí tudo bem? Mais um exemplo na telinha, olha lá. Não é o exemplo, mas agora é a explicação, na verdade, né? Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente tem aí na permutação 6 possibilidades. Observe que nesse momento a ordem dos algarismos é muito importante. Então, anota, gente, na permutação a ordem importa, né? A ordem é totalmente relevante, a ordem é importante porque 321 é diferente de 123. Tá? Beleza. Todos os números diferem entre si pela ordem de seus algarismos. Tranquilo? Tranquilo. E agora vamos lembrar com eles o que é o tal do anagrama? Será que eles recordam? Bom, para ficar bem mais tranquilo, até porque estamos falando com o terceirão, anagrama é a mesma coisa que a permutação. Só que com letra. Só que com as letras, porque o anagrama você trabalhar em cima de palavras. Né? Nós nem colocamos aqui, mas na permutação existem situações em que eu vou permutar números ou algarismos e existem algarismos repetidos. No anagrama também vai ter a mesma situação. Verdade. Mas anagrama é só você entender. Anagrama... Não, calma. Não, será que eles lembram, gente, que é anagrama? Lembra. Bem tranquilo. Anagrama é permutação. Anagrama tá. Então, anagrama é o mesmo conceito da permutação, só que com letras. Então, é troca de letras de lugar. Lembra lá de Amor e Roma? Sim. Olha lá, Roma. Aqui a gente tem Amor. Omar, Mora. Né? Ramo, armo. Então, todas essas com... só que tem um detalhe. Com sentido ou não, tá? Então, não precisa ter sentido. Eu acho que aqui todos que eu vou ter sentido, né? Porque, ó, Roma, Omar... Omar é nome de pessoa, né? Amor, mora, ramo e armo. O armo, determinado objeto. Mas aqui diz assim, são as possibilidades de se escrever uma palavra com ou sem sentido, né? Significado. Então a gente vai dizer, não, mas essa palavra não tem nada a ver, não tem problema. Tá? Para os anagramas acontecerem, simplesmente trocando as letras de lugar, temos já um anagrama diferente. Então, assim, as possibilidades são grandes conforme a quantidade de letras de uma palavra. Não precisa ter sentido.
Lembrou? Então, ó, princípio multiplicativo, olha que aula boa, né? Tá, aula legal. Princípio multiplicativo, permutação. E agora os anagramas, tá? Perfeito. Anagrama também é bom de cair em Enem, né? Já caiu algumas vezes. Vamos Caiu lá? agora recentemente, né? Falou sobre o livro Harry Potter. Aí, se não me engano, queria o anagrama da frase I am Potter. Uma coisa assim, eu lembro. Isso aí. Vamos em frente, então, falar um pouquinho sobre esse conceito. Exemplo de número 5. Quantos são os anagramas da palavra anel? Anel, né? Legal, anel tem 4 letras. Legal, as 4 letras. Então, na primeira letra, professor Maurício, a gente pode colocar na primeira opção. Posição. Pode colocar qualquer uma das 4 letras, né? São todas diferentes? Isso, considerando as 4 letras diferentes, A, N, E e L, né? Então a gente tem 4 possibilidades na primeira posição, a gente tem 3 possibilidades na segunda, porque aqui a gente pode colocar o A, pode colocar o L, o N e o E. Mas uma vez que eu coloquei o A aqui, quem vai sobrar? Vão sobrar 3 possibilidades. Se eu coloquei outra letra aqui, quem vai sobrar? 2 possibilidades. E para o final fica só realmente aqui restou, né? Então, olha lá, os anagramas da palavra anel são 4 vezes 3. 3 vezes 4, 12, 2 vezes 12, 24 e 1 vez 24, 24, fechou. Simples assim, muita calma nessa hora, porque tem alguns detalhes. Quer ver? Vamos de exemplo número 6 para vocês entenderem melhor. Faça o que se pede. Determinar os anagramas da palavra república. República. Todos os anagramas da palavra república. São quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E já deu para perceber, aqui a gente vendo aqui, que se são 4 letras, vai fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui a gente pode dizer que é o mesmo que fazer 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso mesmo. É isso? Porque se são 9 letras, a gente tem 9 espacinhos a serem ocupados. Na primeira posição podem colocar qualquer uma das letras. Isso. Na segunda já reduz uma possibilidade, 8. Na terceira já vai para 7, vai para 6 e assim a gente vai. E claro, a gente usa o nosso princípio multiplicativo. Vai multiplicar todo mundo. Quanto vai ficar? É um número bem grande de possibilidades. 362.880. 362.880 possibilidades. Que legal, né? Se tivesse mais uma letra, multiplica isso aí, bota um 0 a mais, né? Porque é por 10, né? Multiplicaria por 10, tá? Agora, esse é o simples, né? O básico, os anagramas de uma palavra então inteira. Quer dizer que o 10 fatorial seria 3.628.800. Aí tu falou uma palavrinha fatorial. Será que eles vão lembrar de fatorial? Já já a gente chega lá. E agora eu quero a letra B, ó. Olha que detalhe. O que ele quer? República que inicia com R e termina com A. Então quer dizer que eu não vou permutar nem a primeira letra, nem a última. Começa com R, aí depois tem quantas no meio? 7, né? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vai terminar com A obrigatoriamente. Ele quer que aconteça dessa forma. O que eu tenho para permutar aqui? As 7 possibilidades do meio. Beleza. Então aqui eu tenho 7 letras para colocar, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Só isso, galera. O R e o A tá congelado, tá amarrado, não vamos mexer neles. Então ficou agora a permutação de 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar? 5.040. 5.040 possibilidades. Vocês viram tanto que reduziu? Só de a gente fazer uma amarração ali com 2 letras iniciais e finais, e assim pode ser que venha com outras questões, né? Até porque, na verdade, não é, a gente pegou esse resultado final aqui e dividiu por 72, que é 9 vezes 8, que foram os que saíram. Retirou, né, aqueles ali que saíram. Isso. Então vai ter situações que acontece isso mesmo, que são amarrados determinados momentos, né, que ele amarrou o R no início e o A no final. Ou que ele pode juntar, por exemplo, o Re juntos.
Então, o re, que são duas letras, formam só uma. Aí pode permutar juntos. Aí tem que ver, mas pode ser junto nessa ordem ou multiplica por 2, porque tem essa multiplica possibilidade. por 2. O princípio multiplicativo, na verdade, toda análise combinatória, ela exige que você, estudante, primeiro, entenda o que ele quer que faça. E depois tem que fazer as contas, e as contas geralmente são multiplicações. Tem adição? Tem, no princípio aditivo. Mas aqui, anagrama, permutação, fatorial, que nós vamos ver, e os outros, todos envolvem multiplicação. Isso mesmo. Mas aqui tem um detalhe, né? Por enquanto aqui, olha aqui, a gente já viu que na permutação simples a ordem importa, tá? Então Sim. pode anotar aí, tá? Temos a ordem. Aqui tem uma certa, vamos dizer, uma lei de formação. Uma lei de formação, uma mas que a representação gente não algébrica. uma representação algébrica que a gente não precisa se preocupar com ela, nem ficar preso em nada aqui, porque a permutação é o que a gente já mostrou pra vocês. Ó, vamos lá, nós tínhamos na palavra república 9, não é? Isso. O N é 9. O N é 9. Qual que vai depois? É o 8. 9 menos 1? Ah, é 8. Depois vem o 7. 9 menos 2, isso Depois aí. o 6. É só uma maneira de representar, até chegar tá? no 1. Mas vocês já tiraram de letra e já relembraram. Beleza? Então, quando a gente fala de P de N, é também o nosso querido fatorial. Vamos dar uma olhadinha de perto lá? O que seria esse fatorial? É aquele ponto de exclamação na matemática. Isso. Lembra lá do ponto de exclamação? Então, se vocês não lembram, vão lembrar agora. Olha lá, se eu tiver 4 fatorial, 4 fatorial nada mais nada menos que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tiver 5 fatorial, ponto de exclamação, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É uma multiplicação recorrente de números aí na sequência, né? Do número natural, a gente fala então fatorial de n ou n fatorial, tá? Ou a gente fala fatorial de 5 ou 5 fatorial. Beleza. Beleza. Temos então P de n é a mesma coisa que n fatorial. Isso. Se eu tiver P do número 5 aqui, ó, 5 é a mesma coisa que 5 fatorial, tá? O resultado vai ser o mesmo. São duas maneiras de representar a mesma coisa. Então, quando a gente está falando de fatorial, aqui, ó, é o que a gente tinha falado lá, ó, 10 fatorial é a mesma coisa que o P, permutação de 10, né? 3.628.800. Olha lá que legal. E aqui tem uma consideração, né? Que a matemática tem. Quando falar 0 fatorial, a gente tem uma definição que vale 1, tá? Então, para 0 fatorial, a gente diz que vale 1. Beleza. Então, agora lembrando um pouco aí de permutação e lembrando de fatorial. Até agora, né, a gente viu os anagramas, a gente viu tudo com letras diferentes, né? Sim. Quando repetir? E se as letras forem iguais? E se a palavra tiver letras iguais, se os números tiverem, se o número tiver algarismos iguais, o que acontece? Bom, vai ter número repetido no meio, não vai? Nome repetido. E agora, José? E agora, Maria? Como é que a gente faz? A gente viu ali anel, tudo letras diferentes. Isso. A gente viu república, tudo letras diferentes. Se fosse matemática, que repete A, repete E, repete T... Agora eu lembrei do homenagem. Assistiram o vídeo do Dia do Estudante? Se prepara! Então aí, né? Foi muito legal. A gente fez com muito amor e carinho pra vocês. Mas agora, então, se for mesmo a palavra matemática, vamos dar uma olhada lá na telinha e vamos ver o que acontece se tiver letras ou números repetidos. Bora lá. Permutação de elementos repetidos deve seguir o mesmo critério da permutação, só que agora nós vamos ter que olhar quem está repetindo, quantas vezes está repetindo, para podermos fazer uma simplificação. Isso mesmo. Então, para compreender como isso acontece, vamos ver um exemplo? O exemplo que o professor Maurício acabou de citar, matemática. Repete o A, repete o T. A palavra matemática é formada por quantas letras? 10. Então é só fazer 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Não, mas aí vai ter hora que vai ter o M no começo, que é o do primeiro mar, e vai ter o M do segundo mar. Ah, tá. Sem levar em consideração as letras, elementos repetidos, a permutação ficaria assim, não ficaria? Sim, 10 fatorial. fatorial. O 10 fatorial, permutação de 10, que é 3.628.800. Isso. Mas o que acontece? Acontece que a palavra matemática possui elementos que se repetem, como a letra A 3 vezes, olha lá, a letra A, matemática, a letra T 2 vezes e a letra M também 2 vezes.
certo? Certinho. Então, o que a gente vai ter que fazer? Alguns descontos. Vamos ter que descontar os elementos repetidos fazendo dessa forma. Então, olha lá, quando tem elemento repetido, a gente faz o nosso valor normal em cima, só que a gente desconta pelos fatoriais embaixo. Quem foi que repetiu 3 vezes? Foi o A. Aí depois é o M, O M e o T. Então a gente faz 3 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. 2 fatorial é 2. 2 fatorial é 2 vezes 1. Então vamos ficar ali, né? A gente vai dar um cortezinho ali, ó. O que a gente vai poder fazer? Uma simplificação. 3 fatorial a gente corta com 3 fatorial. O 10 corta com 2. Na verdade, aqui a gente cortou o 4 com 2 vezes 2. É verdade. 2 vezes 2, 4, cortou. Então, quem ficou aqui pra gente representar? Ficou só isso aqui, ó. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. O restante a gente conseguiu cortar. E então, nos referindo a um valor agora de matemática bem menor do que o anterior. Quanto era o anterior? Vamos voltar aqui? 3.628.800. E agora ali ficamos com 151 mil? 150 mil? Deixa eu dar uma voltadinha aqui. 151.200. Olha, gente, a redução que tivemos, né? Então, 3 milhões para 151.200, realmente é uma redução muito grande de possibilidades. Claro, porque quando a gente tem uma matemática, esse M e esse M é o mesmo. Então, tanto faz começar com esse ou começar com esse. Vai dar a mesma palavra formada. Isso. Esses dias eu estava conversando com um estudante que não conseguia entender por que vai mudar, por que diminui. Aí eu fiz assim, eu escrevi as letras repetidas com cores diferentes. E escrevi as palavras que iam surgir usando o primeiro M. Beleza. Aí depois peguei o outro M. Falei a mesma palavra, só que mudou a cor do M. Ah, sim. Mas é a mesma palavra. Se fossem palavras com letras de cores diferentes, aí poderia a gente dizer que é diferente mesmo, né? Sim, sim, mas aí o nome, quando você lê, quando você lê, é a mesma palavra. Então, são detalhes que nos ajudam a pensar. Eu até digo o seguinte, que a parte de razão e proporção, regra de 3, probabilidade e análise combinatória são conteúdos que eu, aluno, tenho que pensar mais do que resolver. Porque às vezes eu sei fazer a conta, mas eu penso errado e faço a conta errada. Em todos tem que pensar, lógico, mas tem uns que são mais práticos, né? Por exemplo, geometria. A gente tem que pensar, claro, né? Entender o que está acontecendo, mas é muito prático, né? Se tiver um cálculo de área de um quadrado, beleza, base vezes altura, e lado vezes lado, e tá tudo certo. Agora, tem coisas, que nem esses detalhezinhos aqui, que a gente tem que botar realmente uma linha de raciocínio para conseguir resolver, né? E aí agora tem um detalhe, tá? Importantíssimo. A banca que vai nos avaliar este ano é a Sebrasp. E a Sebrasp sempre coloca ali, lembra que nós dividimos em gráficos e tabelas com matemática básica, aí colocamos ali geometria e outros. Nos outros da Sebrasp sempre tem questões de análise combinatória. E a FGV, que estava antes com o INEP também, né, eles sempre colocavam também questões de análise combinatória. Então vocês têm que ter um resumo desses conteúdos. É verdade, gente. São aulas coringa aqui que a gente traz para vocês de revisão, que vocês já viram esses assuntos, mas que a gente prioriza fazer esse detalhezinho com vocês aqui para ficar mais fresquinho na memória, né? A gente está no ano do Enem, a gente está se aproximando, não falta tanto tempo. Então, assim, pega isso como lei de fazer uma revisãozinha, um resumo. Não precisa ser um mapa mental todo aperfeiçoado, mas faz um resuminho ali na página do seu caderno que vai te auxiliar muito a estudar para avaliação nossa e também para os exames extras aí que vocês têm, tá certo? Vamos de brincando com os números então, para finalizar nossa aula voou, passou muito rápido e a pergunta é: de quantas maneiras a professora pode organizar 5 crianças em uma fila indiana? Fila indiana é um atrás do outro, igual tá na fotinha aí, né? Na imagem, né? Isso. De quantas maneiras a professora pode organizar 5 estudantes em uma fila indiana, um atrás do outro? De quantas maneiras? 5 crianças e uma fila indiana. Eu acho que com base na aula que tivemos já dá para ter uma ideia, organizar. Né? O que ela precisa fazer para organizar na fila? Se nós falarmos, nós vamos dar a resposta. Mas olha só.
Deixa eu guardar. Beleza, gente? Aula top, né? Foi bem rápida, a gente termina ela por já aqui. Acabou a aula, não. Já acabou, Começou estamos agora. finalizando. Não, já a gente volta, não precisa se preocupar. Agora é com vocês, né? A gente volta com a revisão, mas já vão fazendo essa análise, né? No que eu uso? Eu uso o princípio multiplicativo, tá trabalhando com letras, é anagrama, a permutação faz troca de lugares, de posição, seja no numeral, seja onde for. Então, esses detalhezinhos aí a gente vai chegando a um denominador comum e com certeza tendo facilidade para resolver as atividades, tá beleza? Até já!